e certos, ó Deus, de que nas Tuas mãos estamos seguros e que só teremos benefícios em administrar a nossa vida dentro da realidade de que não possuímos nada, mas que tudo vem das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos anteriormente, amados, é de fundamental importância que cada um de nós se esforce para corrigir as falsas narrativas que nós temos sobre Deus, e que viemos acumulando ao longo da nossa história, da história de vida de cada um de nós. Nós viemos construindo conceitos em cima de mentiras ou de meias verdades, e com isso acabamos estabelecendo um conceito sobre Deus, sobre uma determinada área, um conceito distorcido. E o nosso desafio tem sido de buscar na palavra a verdade, de buscar nas palavras de Jesus o que Ele realmente fala sobre quem é o Pai. Afinal, nós iremos viver de acordo com a maneira que nós vemos a Deus. Você e eu vivemos da maneira como nós vemos a Deus. Da maneira como você compreende a Deus, você vive. Os pensamentos que temos sobre Deus determinam o modo como vivemos. Você pode analisar isso na sua vida, na vida de pessoas que você conhece. Pessoas que têm pouco conhecimento a respeito de Deus, elas têm um tipo de vida. E as pessoas que conhecem a Deus e temem a Deus e procuram, se esforçam em viver os princípios de Deus, têm outro tipo de vida. Então, a nossa vida é determinada, a qualidade da nossa vida é determinada pelo conhecimento que nós temos da parte de Deus. A própria palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem teme a Deus tem mais chance, mais oportunidade de viver a vida sabiamente, de viver a vida de maneira sábia. Por isso que devemos devemos conhecer os princípios da palavra sobre como deve ser a nossa relação com o dinheiro, com as posses, fazendo um compromisso, um voto de levarmos a sério o que a Bíblia diz a esse respeito. Nós precisamos conhecer os princípios bíblicos a respeito do tratamento que nós devemos dar ao dinheiro e às posses, porque a riqueza ou as finanças não estão relacionadas necessariamente com o dinheiro em espécie, mas o apego muitas vezes está relacionado com as coisas, com aquilo que nós tomamos para si e na nossa compreensão conquistamos com a nossa própria força, com o nosso próprio esforço, e sobre isso nós nos apegamos, e isso interfere no nosso relacionamento para com Deus. A partir de um momento em nossa vida, e agora falando da minha vida, da Dalila, a partir de um momento em nossa vida como casal, nós passamos a considerar seriamente os princípios da palavra de Deus sobre o dinheiro e as posses. E a partir daquele momento, tudo mudou para nós nessa matéria. Tudo, e eu agradeço a Deus, irmãos, que isso aconteceu já há algum tempo. Porque se nós estivéssemos ainda com a mentalidade que nós tínhamos antes de tomar essa decisão, antes de fazer esse voto, eu creio que nós não teríamos chegado onde nós chegamos hoje. Se é que chegamos a algum lugar. Mas nós teríamos, eu tenho certeza disso, teríamos uma condição de vida bem pior do que a que temos hoje. Não teríamos conquistado ou não teríamos tido a graça de conquistar o que Deus tem nos dado graciosamente. Fomos libertos de apegos e principalmente da mesquinhez, que nos impedia de fazer mais pelo reino de Deus e pelas pessoas.
Passamos a experimentar a realização de muitos sonhos e a concretização de projetos de vida que estavam apenas na imaginação e às vezes no papel, poucas vezes no papel. Passamos a nos preocupar mais com a fidelidade. E eu quero que você fixe isso, porque aqui reside o segredo. Passamos a nos preocupar mais com a fidelidade em administrar todas as coisas e menos com a provisão. Nos preocupamos menos com a provisão. De onde que vai vir o recurso? Não sei. Está nas mãos de Deus. Ele que detém todo o recurso. Nós vamos ser fiéis. É isso que nós decidimos. Vamos ser fiéis. E da onde Deus vai nos abençoar? Nós sabemos que Deus ele é previsível e imprevisível ao mesmo tempo. Ele é previsível na fidelidade. Você pode contar e confiar que Ele é fiel. Agora, da onde há a provisão, a gente nunca sabe. Ele é imprevisível. Se Ele vai fazer você lançar um anzol, pescar um peixe, dentro desse peixe tiver uma moeda, não sei, talvez seja, como Ele fez com os discípulos. Os discípulos precisavam recolher o imposto. Eu nem entendo direito o que aconteceu aquela coisa maluca. Vocês lembram desse texto? Pedro fala que eles estavam sendo cobrados dos impostos. Jesus fala: vai lá, lança um anzol, pega um peixe, e pega o peixe, tem dinheiro dentro do peixe. Irmãos, nós precisamos nos importar mais com a fidelidade do que com o que vai acontecer amanhã. Nós nos consumimos e passamos os pés pelas mãos, via de regra, porque não confiamos, não damos oportunidade para Deus agir na situação, não colocamos aquilo totalmente nas mãos do Senhor, mas nós colocamos no altar e ficamos agarrados àquilo, como que não confiando que Deus é suficientemente poderoso para conduzir aquela situação. Nós hesitamos. O texto que nós lemos evidencia uma máxima da existência do universo. Ele diz: tudo é do Senhor e tudo que temos Ele nos dá. Nós não conquistamos nada. Tudo que existe é do Senhor e tudo que temos Ele nos dá. Com isso, eu não quero dizer que nós não possamos possuir coisas, ter coisas. Quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Nós temos que ser libertos disso, desse sentimento. Esse senso de posse é o que nos atrapalha. Nascemos com uma tendência à possessividade. Uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a dizer é meu. E muitas vezes com voz irada, não é? É meu. Vai tomar o doce de uma criança para você ver o que acontece, né? Amei isso e vai embora, né? E isso desde a primeira infância a gente já desenvolve esse senso de posse sobre as coisas. Esse senso, isso é meu, é muito prejudicial para o nosso espírito. Se puder, livre-se disso, para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa. Você sentirá grande liberdade na sua vida quando você se ver livre disso. Eu ouvi recentemente um missionário chamado Tom. Ele é vinculado à missão Jogum, e ele também mora lá em Curitiba, né? Mas ele viaja o mundo. Deus tirou ele da rua. Ele inicialmente começou com um movimento hippie, né? Paz e amor, Rastafari, aquela coisa toda, e acabou como mendigo, e viveu muitos anos na rua, e Deus o resgatou. Deus transformou a sua vida. E hoje ele senta na mesa com estadistas, com governadores, para discutir projetos sociais de alcance gigantesco. Deus fez uma obra na vida dele. E ele disse que as coisas foram acontecendo tão rapidamente na vida dele, que
as pessoas vinham até ele e queriam investir no ministério dele. E cada vez que ele ia para os Estados Unidos divulgar os projetos e contar o seu testemunho, ele voltava de lá com uma oferta de 300 mil reais. E chegou um senhor e disse: olha, eu quero ofertar para você construir a sede do seu projeto lá no Brasil, e eu quero investir na sua vida 300 mil reais, ou 150 mil dólares naquela época. E ele voltou para o Brasil, e ele contando o testemunho para a gente, ele disse assim: fiz um prédio lindo, maravilhoso, compramos uma propriedade de 3 milhões de reais com oferta, e fizemos o prédio, a sede, tudo, e a organização estava indo tudo bem e tal, mas aquilo ficou como uma bola de ferro no meu pé. Eu não podia mais sair para lugar nenhum, não podia contar meu testemunho, a tarefa administrativa estava me consumindo, a estrutura estava acabando com o meu ministério. E aí ficou todo mundo assim, esperando para saber o que ele ia falar, né? E ele é muito interessante, que ele fala uma frase e ele ri, e ri muito, né? E ele disse assim: sabe o que aconteceu, irmãos? Eu dei tudo aquilo lá, doei para quem quisesse administrar, e deu muita risada, né? Falando, contando, deu muita risada, e voltei a pregar o Evangelho. Voltei a ficar livre nas mãos de Deus para Ele continuar me usando, né? E então, queridos, nós precisamos deixar Deus tratar o senso de posse que nós temos na nossa vida. Aí você pensa assim: ah, pastor, isso não é comigo não tem nada, eu não tenho nem casa própria, né? Eu sou assalariado. Amado, eu quero dizer uma coisa: tem mais avarento pobre do que rico. Tem mais gente mesquinha, pobre, que não tem nada, do que rico. Nós estamos diante de um problema que afeta a pessoa em todos os níveis. Não importa a quantia, não importa o que esteja debaixo da sua responsabilidade, de uma agulha a um elefante, nós podemos se tornar escravos da posse e das finanças. Por que tem tanta gente que vive uma vida oscilante? A pessoa está bem, e quando a gente acha que está bem é porque está bem financeiramente, né? O estar bem na nossa vida, infelizmente, olha como nós somos presos a esse tipo de coisa. A gente acha que a pessoa está bem quando ela está bem financeiramente. A gente transfere isso até para a igreja. No presbitério, quando a gente tem as nossas reuniões administrativas, a gente fica analisando: a igreja que está arrecadando bem, está bem. Será que está bem? A pessoa que está bem empregada, está bem? Tá? Será que está bem? Será que ela está contente? Será que ela está satisfeita? Será que ela tem tranquilidade? Será que ela põe a cabeça no travesseiro e ela realmente tem um sono reparador? Ou ao invés de contar carneirinho, ela fica contando saquinho de dinheiro, né? Preocupada, contando, quem vai pulando a cerquinha é a conta de água, a conta de luz, aquele abençoado daquele bloqueiro desse tamanho assim, cheio de promissórios, cheio de duplicado, que nos atormenta. Amados, nós precisamos levar isso a sério. Por isso que nós estamos tratando isso em caráter de voto, em caráter de compromisso, em caráter de promessa. Como podemos ser libertos do sentimento de posse? Fazendo um voto em crer e confiar que Deus é o dono de tudo que existe. Transferindo. O que nós deveríamos fazer aqui nessa noite é fazer um testamento, transferindo tudo que a gente acha que é nosso e não é, mas como a gente tem o sentimento de posse, a gente precisaria fazer isso, um testamento, transferindo tudo para o Senhor, transferindo tudo para Deus, ou devolvendo tudo para o Senhor. Em primeiro lugar, para que a gente seja liberto, aceite que Deus é o proprietário, o dono. Aceite, porque é a realidade.
Não precisa acreditar nisso, você tem que aceitar, porque é a realidade. Deus é o proprietário, é o dono. O texto diz: tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor. O Salmo 24, versículo 1, que nós lemos no início do culto, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono de todas as nossas posses. Ele é dono de todas as nossas posses. A Bíblia ainda se refere a itens específicos. Se você precisa que a palavra de Deus seja mais específica, ela é. Levíticos 25, 23 o identifica como dono de toda a terra. Está escrito lá: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Tudo isso que a gente faz com a terra é injusto e é contra Deus, né? Por que a gente tem tanta desigualdade? Por que é que nós temos tanto latifúndio? Por que nós temos tanta gente com tão pouca gente com tanta terra e tanta gente passando necessidade? Porque tem sido quebrado princípios da palavra de Deus. Ageu 2,8 diz que Ele é o dono dos metais preciosos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a palavra ainda diz em Salmo 50, versos 10 a 12: pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tiraria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Tudo é do Senhor. O Senhor criou todas as coisas e Ele nunca transferiu, presta atenção nisso. O Senhor criou tudo e Ele nunca transferiu o seu título de propriedade da sua criação para nenhuma das pessoas, para nenhum de nós. Deus nunca transferiu. Se você quiser reivindicar, você vai ter que apresentar documento. Cadê? Onde é que está registrado? Em que cartório que está? Qual a comarca? Não tem. Porque Deus nunca transferiu nada do que é seu. Colossenses 1,17 diz: nele tudo subsiste. Isso quer dizer que nesse exato momento o Senhor sustenta todas as coisas pelo seu poder. Aquela plantinha que está germinando e vai florescer no bosque, aquele lugar inexplorado pelo homem, onde tudo acontece sem a nossa interferência, porque a gente não pode nada. Os mistérios das profundezas dos mares, as milhares ou milhões de galáxias que existem no mundo, que existem por aí. Não dá nem para saber o que é mundo, o que não é mundo, onde é que começa o mundo, onde é que termina, porque o homem jamais será capaz de explorar tudo isso. O Senhor mantém todas essas coisas. Pelo poder de Deus, essas coisas se mantêm, subsistem. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto você possui e distribuir aos pobres. Não, Deus permitirá que você tenha um carro, o seu carro, os seus negócios, a sua profissão, em qualquer posição, qualquer que ela seja, contando que entenda que isso não é seu em absoluto, mas é dele, e que tudo quanto ele está fazendo é apenas, tudo quanto nós estamos fazendo é apenas trabalhando para ele, para o Senhor, para o dono, para o proprietário de todas as coisas. Se nós trabalharmos crendo, confiando e sendo fiéis a Deus como nosso patrão, tudo vai bem no nosso trabalho, porque Ele governa todas as coisas, porque Ele vê e Ele é justo. Então você poderá estar tranquilo em relação a tudo isso, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outra pessoa.
Nós devemos nos tranquilizar, porque essa pessoa sabe o que ela está fazendo, no sentido de que quando nós somos, eu creio que não quando nós somos mal administradores, porque quando nós perdemos o que não é nosso porque somos mal administradores, isso é um grave erro, é irresponsabilidade, no mínimo irresponsabilidade. Mas quando Deus requer de nós e transfere alguma coisa que é nossa para outra pessoa, nós não devemos lamentar, nós não devemos nos preocupar, porque é dele, queridos. E aprove o Senhor fazer isso, é dele, não é nosso. Em definitivo, então nós devemos ficar tranquilos e confiar e descansar no Senhor. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as suas mãos para ver se ainda elas estão ali. Mas se forem de Deus, já não precisa se preocupar com elas. Consegue entender esse princípio? Se você acredita que tudo que você tem é seu, você vai ter que se preocupar em ficar fiscalizando, monitorando, olhando para as suas mãos para ver se essas coisas ainda estão ali. Mas se você confiar tudo isso a Deus, você pode descansar. Podemos descansar, podemos ficar tranquilos. Segundo e último lugar, aceite que Deus controle todas as coisas. Primeiro, aceite que Deus é dono, é proprietário de tudo. E segundo, aceite que Deus controla todas as coisas. O verso 11b do texto lá de 1 Crônicas diz: nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Ele dirige, governa todas as coisas. É importante crermos na soberania de Deus para compreendermos os seus propósitos. O Senhor está no controle até dos acontecimentos difíceis, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, 6 a 7. Deus usa até as piores circunstâncias da nossa vida para um fim proveitoso e benéfico. São circunstâncias da nossa vida, para um fim benéfico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O Senhor permite situações difíceis, pelo menos por 3 motivos. O primeiro deles, cumprir as suas intenções. As situações difíceis, as provas. Primeiro nós precisamos já fazer uma distinção, o que é provação e o que é tentação. Provação, ela vem de Deus e visa o nosso aperfeiçoamento. A tentação, ela vem do inimigo e visa a nossa destruição. Então a provação, a finalidade dela é que sejamos aprovados. E a tentação, a finalidade dela é que sejamos destruídos. Uma procede de Deus, a outra procede do inimigo. As provações vêm para cumprir as intenções de Deus na nossa vida. Isso é facilmente percebido, por exemplo, na trajetória de José. Uma trajetória de sofrimento, uma trajetória de injustiças, uma trajetória de violência, uma trajetória de calúnias, uma trajetória terrível. Esse menino deveria estar traumatizado, deveria ser uma pessoa totalmente frustrada, mas Deus colocou ele naquela condição. Toda essa trajetória, que ao nosso olhar, uma trajetória, uma desventura, né? Uma desventura, para Deus era apenas o modelar dele na história, visando o benefício de toda uma geração, de toda uma nação. O José diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, falando aos seus irmãos, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha o que José fala dele mesmo: Deus me enviou
adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para vos conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esse é o bom, maravilhoso Deus se manifestando mesmo diante da maldade do ser humano, fazendo com que todas as coisas contribuam para um fim proveitoso. Deus aperfeiçoa a nossa vida, também desenvolvendo o nosso caráter. Deus nos prova para nos aperfeiçoar com base na sua santidade. Paulo em Romanos capítulo 5, verso 3 a 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Deus usa as circunstâncias difíceis da nossa vida para nos ensinar. Deus usa as circunstâncias difíceis da nossa vida para disciplinar os seus filhos. Hebreus diz: porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Amados, quando nós desobedecemos, quando somos infiéis, quebramos princípios de Deus, podemos esperar que o amor de Deus seja revelado em forma de disciplina. Frequentemente, através das circunstâncias difíceis, consequências de nossos erros, nos encoraja a abandonarmos ao pecado e a participarmos da sua santidade. Você precisa crer, eu preciso crer, que tudo é controlado por um maravilhoso e bom Deus, que usará cada situação para um propósito bom. Nós precisamos crer nisso. A vontade de Deus é que deixemos com Ele esse fardo da responsabilidade que chamamos para nós, mas que não podemos carregar o sentimento de posse. E assim sejamos livres para apenas servirmos como mordomos fiéis ao nosso Senhor e Mestre. Amém? O mordomo desfruta de tudo, de todos os benefícios da casa, mas ele não possui nada. A responsabilidade maior continua sobre o seu Senhor. Que seja assim conosco, que nós estejamos empenhados em ser fiéis e não em possuir coisas. Gaste a sua energia, empenhe a sua fé em ser fiel ao Senhor e não em possuir coisas, porque o Senhor nos dará tudo o que nós necessitamos. Amém? Vamos orar sobre isso. Da mesma maneira que nós fizemos no voto anterior, nós somos desafiados a fazer um voto com Deus, a fazer um compromisso com o Senhor. Por isso quero desafiar a você que tenha a intenção, que entendeu esse princípio, que você possa se manifestar, que você possa vir aqui à frente para colocar isso no altar do Senhor. É com Deus que você está fazendo um compromisso, não é comigo.
É de Deus que nós vamos receber a libertação. Ele que vai nos convencer dia após dia de que nós não devemos nos preocupar com o dinheiro e com as posses. Nós devemos ser fiéis em tudo na nossa vida. No pouco, se você considera que você tem pouco, seja fiel no pouco, porque sobre o muito, o Senhor, se Ele quiser, Ele nos colocará. Talvez nunca coloque, eu já me conformei com isso. Talvez Deus nunca me coloque sobre o muito. Está nas mãos dEle, mas o que está nas minhas mãos, o que vem às minhas mãos, eu preciso ser fiel. Nós vamos orar. Se você quiser dar um passo de fé, provar para você mesmo que você quer mudar a sua vida, que você quer se libertar de amarras, de cadeias, isso que é o sentimento de posse na tua vida, você vem, sinta-se livre para vir à frente, e juntos nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Aleluia. Senhor, nós cremos mesmo. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos confiar cada vez mais, Senhor. Nós queremos crer cada vez mais, ó Deus, que o Senhor tem um propósito excelente para realizar na nossa vida, que o Senhor tem muita coisa boa, Pai, para nos dar, para nos confiar, a fim de que sejamos fiéis, a fim de que sejamos eficientes, ó Deus, na administração daquilo que é teu, para a tua honra e para a tua glória. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui diante do teu altar. Senhor, eles estão aqui porque eles creem, eles confiam, eles estão aqui, Senhor Deus, porque eles entenderam o princípio de que tudo é do Senhor, que o Senhor governa e conduz todas as coisas. Nós não podemos fazer nada, nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa vida, mas o Senhor governa, domina, reina sobre tudo isso. Por isso nós nos colocamos na tua presença agora, Pai. Colocamos as posses que são do Senhor, colocamos tudo isso diante de Ti e devolvemos para o Senhor. Pedimos perdão, Pai, nos perdoa, porque em algum momento na nossa vida, ou até agora, nós estivemos amarrados a essas situações, nós estivemos presos a essas situações, achando que isso era fruto do nosso trabalho, fruto do nosso merecimento, mas nós não merecemos nada, mas o Senhor é gracioso e quer que nós sejamos mordomos fiéis, quer que nós sejamos, ó Deus, bons administradores de todas as suas posses. Pai, eu sei que eu não sou totalmente digno de confiança, mas eu quero ser. Cada um aqui, eu também creio que tem essa mesma sensação, que não é totalmente digno de confiança, porque nós incorremos no erro, ó Deus, de sermos tentados a viver amarrados às nossas posses. Mas nós queremos ser fiéis, queremos ser dignos de confiança, queremos, ó Deus, que o Senhor nos deixe a casa, vá viajar e confie totalmente na nossa administração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida financeira, no nosso trabalho, ó Deus, em relação àquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem maravilhas para fazer, ó Deus, na nossa vida, com pessoas que contribuem na Tua obra. O Senhor quer nos usar para abençoar cada vez mais, ó Deus, o Teu reino, abençoar pessoas que estão ao nosso lado e que passam por necessidade e por muitas vezes por mesquinhez, por falta de fé. Nós não estendemos a mão. Pai, em nome de Jesus, trabalha isso na nossa vida. Nos ajuda a entender que nós não devemos nos preocupar com a provisão. Devemos nos preocupar em ser fiéis, porque o Senhor nos dará tudo o que nós necessitamos. Nos ajuda a cumprir essa promessa, Pai. Nos ajuda a levar a cabo esse compromisso, a fim de que sejamos completamente libertos e estejamos totalmente habilitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: essa moça não tem nada. Fica feliz porque você não tem nada. Tudo é do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar.